E aí, pessoal, beleza? Vamos falar sobre carboidratos. O que são essas substâncias? Para que elas servem? Em que situação a gente pode estar utilizando carboidratos X, Y ou Z? Eu vou dividir os carboidratos em duas partes. Os simples, do meu lado esquerdo, lado direito de vocês, e os complexos. Então nós temos dois tipos de carboidratos, para ficar mais fácil a compreensão. O que seriam os carboidratos simples? Bem, esses carboidratos são aqueles que têm uma menor quantidade de átomos de carbono na sua composição. Vamos entender um átomo de carbono como um vagão de trem. Já já vocês vão compreender melhor. Então, esses carboidratos, eles são pobres em nutrientes, são pobres de fibras, são pobres em vitaminas. Geralmente, esses carboidratos simples são os açúcares simples, os alimentos mais doces, esses que teve contato direto com o processo industrial para ter aquele sabor, para ter aquela tonalidade, aquele formato. Em contrapartida, nós temos os carboidratos complexos, que por sua vez são alimentos vindos direto da natureza e teve pouco contato com o processo industrial. Esses carboidratos complexos, eles têm um grande teor de nutrientes, de vitaminas, minerais, sobretudo de fibras. Então, geralmente os carboidratos complexos, eles estão ricos em fibras, tá? Agora vamos entender sobre átomos de carbono, para ficar mais fácil a compreensão. Imagine um trem com poucos vagões, imagine um trem com 5 vagões. Esse a gente vai colocar como sendo o carboidrato simples. E os vagões são os átomos de carbono. E imagine um trem, que seria a comparação para os carboidratos complexos, um trem com 10 ou mais vagões. Então, quando esses dois trens começam a chegar ao mesmo tempo na estação e passam na mesma velocidade, imaginem só, o trem com a menor quantidade de vagão, ele vai passar mais rápido, ele vai acabar mais rápido, porque ele tem só 5 vagões. Em contrapartida, o outro trem, que está correspondente aos carboidratos complexos, ele tem uma quantidade maior de vagões, então ele vai continuar passando ainda, quando o outro já passou a tempo. Essa passagem na estação seria o nosso processo digestivo. Quando você consome um carboidrato simples, o teu corpo absorve rápido, e essa absorção acelerada liga um alerta no teu corpo e faz com que o teu pâncreas libere uma quantidade significativa de insulina. Quando a insulina aumenta, o que acontece? Se a insulina está alta, eu vou pegar todo aquele açúcar que entrou rapidamente na minha corrente sanguínea, vou armazenar dentro da minha célula, e aquele armazenamento pode facilmente se transformar em gordura. Em contrapartida, quando eu uso o carboidrato complexo, por ter uma quantidade maior de átomos de carbono e por ser mais complexo a sua cadeia orgânica e química, o meu corpo vai absorvendo mais devagar. E isso faz com que meus níveis de insulina baixem. Isso faz com que a minha saciedade ela aumente. Eu tenho uma saciedade mais aumentada, eu fico mais saciado por conta da quantidade de fibras. Quando a insulina está baixa, eu emagreço mais, porque insulina baixa é sinônimo de glucagon elevado, GH elevado, cortisol elevado, enfim, hormônios adrenérgicos, eles tendem a aumentar quando a minha insulina está baixa. O que acontece totalmente ao contrário, quando ela está alta, é que esses hormônios acabam caindo e aí você engorda. No caso de você, atleta de fisiculturismo, ou você que entrou em uma dieta super restrita durante um período e quando parou de seguir aquela dieta, você engordou muito, ou às vezes engordou o dobro. Sabe por que isso acontece? Geralmente, isso acontece porque quando você restringe muito, o teu corpo começa a produzir muitos hormônios catabólicos. Você restringe, os níveis de insulina caem, os hormônios catabólicos que eu citei se elevam e com isso você cria uma nova adaptação, ou seja, você está acostumado com aquela nova rotina.
treinos intensos, dieta restrita, você está consumindo uma quantidade menor de calorias. Aí de repente, no estalar de dedos, você para de seguir toda aquela rotina, você para de treinar, ou então você treina mais leve, você para de consumir alguns nutrientes e começa a consumir outros. Aí o que acontece? O teu corpo ele super compensa. Ele está, nesse momento, sensível à insulina. Ele já não produz a mesma quantidade de insulina que antes, porque você criou uma nova adaptação. E aí, meu amigo, como você está sensível à insulina, basta pequenas quantidades de carboidrato para você ficar sonolento, para você começar a armazenar gordura, e isso é ruim. Então, uma sugestão que eu dou para você, atleta, ou para você que está seguindo uma dieta restrita, que está fazendo cardio em jejum, está fazendo cardio após o treino, está fazendo cardio 2 vezes por dia, não pare de fazer o que você está fazendo de uma vez. Você tem que passar por um processo de transição, você tem que fazer com que o seu corpo se readapte novamente àquela rotina anterior. Isso mesmo. Então, fica a minha sugestão. Entenda o que são os carboidratos, saiba como utilizar esses carboidratos, sobretudo, se você quer emagrecer, não utilize carboidratos simples, e sim os complexos, porque esses são ricos em nutrientes, teve pouco contato com processos industriais, tem a sua composição íntegra, enquanto os simples não é a mesma coisa e vai acabar fazendo com que você engorde cada vez mais. Fica a dica do treinador Wilson Transformes.